17 aviões mais incríveis do mundo. Está na hora de apertar os cintos, travar a bandeja à sua frente e prestar atenção às regras de segurança enquanto você vê os 17 aviões mais incríveis do mundo. Número 17. Airbus A380. É uma aeronave Wide-body quadrimotor a jato para transporte de passageiros, fabricado pela EADS Airbus. É o maior avião comercial do mundo. Os aeroportos em que operam tiveram suas instalações adaptadas para acomodá-lo com segurança. O A380 fez seu primeiro voo em 27 de abril de 2005 e entrou em serviço comercial em outubro de 2007, com a Singapore Airlines. A aeronave tem um alcance de 15.700 km, suficiente para voar sem escalas de Dallas para Sydney, sem reabastecer, e chega a uma velocidade de Mach 0,85. Possui 72 metros de comprimento com uma envergadura de 79 metros e tem 24 metros de altura. Em fevereiro de 2019, a Airbus anunciou o fim da produção do avião. As razões foram a falta de pedidos e o cancelamento de parte das encomendas pelos clientes, já que o A380 não apresentou custos de operação vantajosos às companhias aéreas. Número 16. Antonov 225 Mriya. De origem soviética, o Mriya significa sonho em ucraniano, e foi basicamente aí que essa aeronave estacionou, já que só um exemplar dela foi construído. Essa gigante de 2 caudas e 6 motores foi produzida para dar uma carona para o avião soviético Buryan Space em suas costas e guarda o recorde de carga mais pesada com 189 mil quilos. A produção de outro Mriya em 1994 foi congelada por falta de fundos. Então, o construído em 1988 é o único no mundo. Agora ele é utilizado como avião cargueiro de cargas imensas e até trabalhou na pandemia da Covid-19 carregando suprimentos. Número 15. Cirrus SR-22. Se você está procurando sua própria aeronave privada, não há nada melhor do que o Cirrus SR-22. O modelo foi lançado pela primeira vez em 2001 e desde 2003 tem sido o mais vendido das aeronaves privadas em todos os anos. 6.149 deles foram entregues aos clientes até o início de 2020, o que significa que é uma das aeronaves mais produzidas do século. O preço base de tabela para o modelo SR-22 é $629.900 e é ideal para o transporte de até 4 pessoas. Possui um comprimento de 26 pés por uma envergadura de 28 pés e 4 polegadas, além de uma velocidade de cruzeiro de 211 milhas por hora, com um alcance de pouco mais de 1.000 milhas. É também uma escolha popular para escolas de voo e pequenos serviços de táxi aéreo. Nos últimos anos, várias atualizações foram adicionadas no modelo para torná-lo mais fácil de voar e mais seguro, com a instalação de um sistema de paraquedas, que até agora foi acionado mais de 79 vezes e salvou pelo menos 163 passageiros. Também possui um avançado convés de voo e, se você quiser mais, existem opções para turboalimentar o motor e fazer outras melhorias aerodinâmicas. Quando você chega no aeroporto para pegar o seu voo, você tende a esperar que seu avião tenha uma certa aparência. Com certeza pode ser grande ou pequeno e talvez até a 2 andares, mas a posição dos motores e a tripulação é sempre a mesma coisa, certo? Bem, apenas imagine a surpresa das pessoas se fossem embarcar em um avião que se parece com isso. É um design completamente refeito do que você imagina, com o motor na frente do corpo principal do avião e o cockpit em cada asa. De certa forma, isso poderia até ser uma maneira mais segura de voar, porque com tripulações de voo haveria sempre um backup se algo der errado. Não temos certeza de onde os passageiros se encaixam nisso ou quantos esta aeronave seria capaz de carregar. Você está disposto a embarcar em um avião como esse? E você, acha que seria realmente capaz de voar? Como sempre, comente aqui abaixo com a hashtag Tópico Raro e nos deixe saber a sua opinião. 14. Taylor Aerocar. Você já sonhou ser capaz de dirigir seu carro e quando o tráfego ficar muito ruim,
você sempre pode simplesmente decolar para o céu? Bem, não é uma ideia tão nova, e as primeiras aeronaves que foram capazes de fazer isso, na verdade, foram construídas em 1949. Elas foram projetadas e criadas pelo Aerocar Internacional de Longview, Washington. E apesar deles nunca terem entrado em produção completa, 6 protótipos foram concluídos. As asas eram dobráveis, o que significava que o carro seria convertido em um avião em apenas 5 minutos, e eles tinham uma velocidade máxima de 60 milhas por hora na estrada e 110 milhas por hora no ar. Os carros receberam certificação oficial para voar do CAA em 1956, mas devido à falta de demanda, a empresa foi incapaz de atrair pedidos suficientes para fazer valer a pena a produção. A qualidade de construção foi impressionante. No entanto, um dos carros ainda era capaz de voar em 2008. Eles tinham 21 pés e 6 polegadas de comprimento com uma envergadura de surpreendentes 34 pés. As aeronaves tinham um alcance de voo de 300 milhas, que teria sido mais do que o suficiente para escapar de um engarrafamento. Apesar de que o carro Taylor aéreo nunca tenha ido na imaginação do público, essa é uma prova de que tais veículos podem ser fabricados e quem sabe poderemos ver uma nova tentativa de trazer esse tipo de veículo híbrido para o mercado em breve. Número 13. Solar Impulse. O Solar Impulse foi construído por uma empresa suíça que planejava tornar-se a primeira a fabricar um avião que circunnavegasse o mundo usando energia solar como sua única fonte de energia. Tem apenas um assento e é capaz de decolar sem assistência. O primeiro protótipo levantou voo em 2009. Uma segunda aeronave foi então construída com mais painéis solares com aprendizado, baseado no primeiro, e foi este que iria definir o recorde. O programa para desenvolver um avião solar em pleno funcionamento custou cerca de 170 milhões de dólares e finalmente, depois de completar os testes ao longo de 16 meses, o projeto foi um sucesso, com o avião completando sua jornada de 26 mil milhas. A nave, conhecida como Solar Impulse 2, tem 73,5 pés de comprimento, uma envergadura de 236 pés e uma altura de 20,9 pés. É coberto com 17.248 células solares nas asas, com corpo e cauda. Usa 4 motores elétricos para alimentar um motor de 13 pontos hélices. Sua velocidade máxima é 87 milhas por hora, mas com uma velocidade de viagem de cerca de 56 milhas por hora e 37 milhas por hora durante a noite. Não é exatamente o meio de transporte mais rápido. Claro que esse não era o objetivo deste avião, e espera-se que a tecnologia que foi desenvolvida em sua produção seja utilizada no futuro para permitir o design de aeronaves maiores e mais rápidas. Isso pode significar que os dias de aeronaves movidas a combustível logo chegará a um fim. 12. Hutton Boomerang. Com uma aeronave pequena de multimotor, se um dos motores falhar, pode haver um efeito gravemente prejudicial no manuseio, que em muitos casos pode tornar praticamente impossível voar com segurança. Burt Hutton, um engenheiro aeroespacial, tentou combater este problema através do design do Hutton Boomerang, um avião de aparência incomum que é perfeitamente bom para voar, mesmo se um dos motores não estiverem funcionando. Possui espaço para um piloto e outros 4 passageiros, com 30 pés e 8 polegadas de comprimento e uma envergadura de 36 pés e 8 polegadas, podendo atingir uma velocidade máxima de 311 milhas por hora e um alcance de 2.363 milhas. É baseado no design do gêmeo de motor Beechcraft Baron 58, mas ao utilizar um design assimétrico pode voar mais rápido e dar uma sensação mais estável do que o Barão. Possui as asas varridas para frente e, surpreendentemente, o motor à direita é propositadamente criado para ser capaz de gerar 10 cavalos de potência mais do que o da esquerda. Apenas um foi construído e concluiu seu voo inaugural em 1996. A ideia nunca decolou no sentido comercial, mas é com designs como estes que maiores conhecimentos dos princípios do voo podem ser aprendidos e incorporados nos futuros conceitos. 11. Gossamer Albatross. O Gossamer Albatross de McCready pode parecer um design datado, mas este era um avião que foi concebido e construído para o seu primeiro voo em 1979. Se você olhar de perto, você pode perceber o que há de diferente nesta aeronave em comparação com as outras.
porque na verdade não tem nenhum motor e é completamente alimentado por energia humana. Foi construído por Paul McCready, um engenheiro aeronáutico americano, e foi projetado especificamente para completar o segundo prêmio Kremer, que foi um desafio lançado por Henry Kremer para encorajar o voo com propulsão humana. McCready ganhou o primeiro prêmio por ter voado um curso em 8 de 1 milha com Grossamer Condor, mas era necessário muito mais horas de desenvolvimento para ir para Albatross e completar o novo desafio, que era voar com sucesso através de 22 milhas pelo Canal da Mancha. O avião tem 34 pés, uma envergadura de 97 pés e 8 polegadas, e uma velocidade máxima que presume que o piloto esteja em forma, de 18 milhas por hora. O avião venceu o desafio em junho de 1979, quando o piloto Brian Allen completou a travessia em 2 horas e 49 minutos. Pelos seus esforços, receberam $140 mil, que hoje valeria 5 vezes esse montante. 10. Eurocopter X3. Construído pela Airbus Helicópteros, o Eurocopter X3 é o que se descreve como um helicóptero híbrido de longo alcance e de alta velocidade. Apenas um foi construído e é baseado no design de um Eurocopter AS-350, mas com as asas curtas adicionais. Esse design permite alcançar velocidades maiores que outros helicópteros, porque a velocidade do rotor principal pode ser reduzida, o que significa que cria menos arrasto e o provém estabilidade extra nas hélices adicionais, significando que ele não precisa de tecnologias de estabilização automática, as quais você encontra em outros projetos. Em um voo de teste em 2013, o X3 conseguiu atingir uma velocidade horizontal de 293 milhas por hora, o que quebrou o recorde anterior de velocidade de helicópteros. É voado 2 tripulantes e em um voo comercial chega a altitude de 10 mil pés. Com uma tecnologia que foi projetada especificamente para este veículo, a empresa pretende desenvolver variações ainda mais rápidas e esperar poder colocar um dos modelos em produção mais ampla. Quanto ao X3, ele serviu bem ao seu propósito e agora está em exibição no Museu da Air France em St. Victor. Número 9. Voyager. O uso de aeronaves aumentou drasticamente durante o século XX, mas não importava o design, cada um era limitado pela distância que poderia voar, simplesmente porque não eram eficientes o suficiente para carregar mais combustível. Foi apenas em 1984 que a primeira circunnavegação do globo ocorreu sem a necessidade para parar ou reabastecer, e este recorde foi para o modelo Routan 76 Voyager. Surpreendentemente, o design foi primeiro esboçado em um guardanapo, e o avião levou 5 anos para ser construído. Foi feito de fibra de vidro e carbono e pesava 2.250 libras, quando cheio de combustível. Tinha pouco menos de 30 pés de comprimento e possuía uma envergadura de pouco menos de 111 pés, com um surpreendente alcance máximo de quase 25 mil milhas. Teoricamente, foi pilotado por Dick Roughton e Jaina Rieger, e eles começaram seu marco-viagem na base aérea de Edwards, no deserto de Mojave, em dezembro de 1986. O voo levou 9 dias, 3 minutos e 44 segundos, e que também é um voo recorde de resistência. A aeronave cobriu uma distância de 26.366 milhas, a uma altitude média de 11 mil pés. Isso significava que eles viajaram a uma velocidade média de cerca de 122 milhas por hora, o que provou que, com o design certo, voar pode ser muito mais econômico do que qualquer aeronave tinha sido capaz de provar. 8. Super Gump. O Super Gump da Aerospace Lines é uma das aeronaves de formato mais estranho que você já viu, mas há uma razão pela qual ele tem um design tão volumoso. Ele é perfeito para transportar grandes cargas. Foi de fato crucial para o programa norte-americano da Apollo, porque era o único avião capaz de transportar o SIVP, que foi o terceiro estágio do foguete Saturn V. Foi construído pela Airbus com base no limite de combustível de uma aeronave AC-97J Turbo Straton Cruiser, que era o maior modelo militar de um Boeing 377 Strato Cruiser. O cargueiro base foi estendido para 141 pés de comprimento e alargado para ter um diâmetro interno de 25 pés, que poderia transportar uma carga de até 54 mil libras, e mesmo assim conseguiu voar a uma velocidade de 300 milhas por hora. 5
Super Gumps foram construídos, 4 deles agora estão em exibição em museus de aeronaves ao redor do mundo, e o 5º ainda está em serviço para a NASA, e está localizado no Aeroporto Internacional de El Paso, no Texas, onde eles o usam para transporte de componentes essenciais entre instalações de teste e lançamento. Número 7. Boeing 747. O Boeing 747 é talvez o avião de passageiros mais reconhecível do mundo. Entrou pela primeira vez no serviço em janeiro de 1970 e, surpreendentemente, não foi uma ideia da Boeing, mas surgiu por causa de um pedido de Pan Airlines para um jato que fosse 2,5 vezes o tamanho de seu modelo anterior, o 707. Foi por causa do 747 que o voo comercial tornou-se acessível ao grande público e historiadores aeronáuticos acreditam a ele a transformação das viagens aéreas no que são hoje. Os jatos Jumbo são alimentados por 4 motores e podem transportar em média 366 passageiros, tendo 2 andares na frente. O design do cockpit invisível não era necessário, mas o Boeing decidiu que deveria ser assim para facilitar que o avião fosse convertido em um transportador de carga, já que eles não achavam que seria usado para passageiros por muito tempo, pois levavam em conta a chegada iminente das viagens supersônicas. E desde a sua introdução, 1.557.747 aeronaves foram produzidas, que custam cada cerca de 200 milhões de dólares e ainda são até hoje o carro-chefe do transporte aéreo de passageiros. Número 6. F-22 Raptor. Entre 2005 e 2011, o F-22 Raptor tornou-se a espinha dorsal da Força Aérea Americana, com 187 aeronaves colocadas em operação e realizando missões em regiões de todo o mundo. Foi projetado pela Lockheed Martin Aeronautics e combinou a velocidade furtiva e manobrabilidade para se tornar a aeronave militar mais adaptável e eficaz que já se viu. Acredita-se que cada F-22 tenha custado 150 milhões de dólares e foi projetado para ser capaz de engajar em operações táticas em velocidades de cerca de 1,5 Mach, em altitudes de 50 mil pés. Tem um cockpit de vidro e está equipado com os mais recentes sistemas de aviação. O mais impressionante deles é um sistema de detecção de radar passivo, que permite que o piloto evite ser visto pelo inimigo. O F-22 tem 3 compartimentos de armas que podem transportar uma variedade de bombas, dependendo dos requisitos da missão, e é tão preciso que um teste mostrou que era capaz de derrubar um GBU-32 Jet Dan de uma altitude de 50 mil pés em uma velocidade de 1,5 Mach e atingir com sucesso um alvo em movimento que estava a 24 milhas de distância. O F-22 deu à Força Aérea uma vantagem aérea significativa, e é por causa de uma tecnologia como esta que a Força Aérea dos Estados Unidos é a mais eficaz do mundo. Número 5. BD-BDVJ. Todos nós sonhamos em ter o nosso próprio avião pessoal para se locomover, e o futuro onde isso acontece pode não vir rápido o suficiente, mas o sonho já se torna uma realidade para alguns poucos sortudos, pois em 1971, o BD-BDV foi introduzido para o mundo pelo engenheiro de aeronaves americano Jim Beatty. Estes microaviões estavam disponíveis em forma de kit para que os proprietários fossem capazes de montá-los por conta própria. Possuíam uma potência de 70 cavalos, com 13 pés e 7 polegadas de comprimento. Tinham uma envergadura de 21 pés e 6 polegadas e espaço interno para apenas um piloto em uma cadeira reclinável. Os aviões poderiam atingir uma velocidade máxima de 232 milhas por hora, com um alcance de pouco menos de 1.000 milhas, o que significava que essas aeronaves foram anunciadas como o futuro das viagens pessoais. No fim, apenas 150 foram feitas, mas acredita-se que 30 deles ainda estejam em operação hoje. Uma variação do modelo detém o recorde de ser a aeronave motor mais leve de todos os tempos, pesando apenas 359 libras. Se a empresa não tivesse falido durante a produção dos kits, o mundo do transporte teria sido muito diferente do que é hoje. Número 4. V-22 Osprey. O V-22 Osprey foi construído pela Boeing e Bell Helicopters
para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América e é uma aeronave com motor de inclinação que pode decolar e pousar tanto verticalmente quanto horizontalmente. Seu design é basicamente um híbrido de aeronaves tradicionais e helicópteros. E apesar do primeiro voo ter ocorrido em 1989, ele ingressou pela primeira vez no serviço militar em 2007. Desde então está envolvido em missões ao redor do mundo em lugares como Iraque, Kuwait e Afeganistão. A aeronave requer uma tripulação de 3 ou 4 pessoas, mas pode transportar um adicional de 32 passageiros na parte traseira, assim como também pode transportar 20.000 libras em equipamentos e até mesmo um veículo terrestre, se necessário. A aeronave possui 57 pés e 4 polegadas, tem uma envergadura de 45 pés e 10 polegadas e alcança uma velocidade máxima de 316 milhas por hora, com um alcance de 450 milhas. Os rotores podem ser convenientemente dobrados até fazer com que ocupem muito menos espaço no chão e também está equipado com uma tecnologia de ponta em defesa. O V-22 Osprey também vem equipado com uma metralhadora M240 e um GAU-17. Ele foi considerado tão adaptável que há planos para que possa ser usado em uma gama mais ampla de missões a partir de 2021 e podem tornar-se uma visão regular nos campos de batalha futuramente. Número 3. Lockheed SR-71 Blackbird. Desenvolvido por Lockheed Martin Suck Works Division na década de 1960, o SR-71 Blackbird é uma aeronave de reconhecimento de alta altitude que permite à Força Aérea dos Estados Unidos da América monitorar territórios estrangeiros com muita pouca chance de ser visto. O Blackbird tem uma altitude operacional de 85.000 pés, viaja a uma velocidade de Mach 3 e continua sendo o avião mais rápido já construído, que usa motores de respiração de ar. 32 deles foram construídos e usados pela Força Aérea Norte-Americana entre 1964 e 1998. Nenhum foi abatido pelo inimigo, pois não só operavam em grandes altitudes e velocidades, mas também eram virtualmente invisíveis aos sistemas de radar. Como uma aeronave espiã, eles eram equipados sistemas ópticos de imagem infravermelha, radar aerotransportado, sistemas eletrônicos inteligentes de reconhecimento e sistemas de contradefesa para fugir de aeronaves inimigas. Uma das coisas mais incomuns sobre o Blackbird é que ele raramente decola com tanques cheios, em caso de uma falha no motor e também para reduzir a pressão exercida sobre os freios e pneus. Isso significava que normalmente eles iriam realizar um reabastecimento no ar, normalmente de um Stratotanker KC-135 Coe, imediatamente após a decolagem. Número 2. Concorde. Sempre houve apenas 2 projetos de aeronaves supersônicas de passageiros a entrar em uso comercial e a Concorde foi de longe o mais famoso e bem-sucedido. Eles foram desenvolvidos com um projeto colaborativo entre o Reino Unido e França e foram introduzidos pela primeira vez para passageiros pagantes em 1976. Incrivelmente, eles foram capazes de atingir o dobro da velocidade do som e a viagem mais rápida já feita foi entre Nova York e Londres, com apenas 2 horas e 52 minutos, uma fração do tempo que os jatos subsônicos levam. Tudo no Concorde era projetado para a velocidade, desde a inclinação do nariz que permitia aos pilotos ver o cockpit no aeroporto, mas que era erguido para cima, para torná-lo mais aerodinâmico no ar, para o combustível com forma aerodinâmica, mas que dava relativamente pouco espaço dentro da cabine. Só poderia acomodar até 128 passageiros de cada vez, e isso, em última análise, se tornaria sua ruína. Os jatos eram muito caros para produzir isso e significava que os preços dos bilhetes eram equivalente a quase 13 mil dólares por pessoas nos dias de hoje. As pessoas tinham que querer seriamente salvar algumas horas de voo para viajar desta forma. E quando desafios extras na indústria aérea causou margens de lucro apertadas após 2001, juntamente com vários acidentes, o Concorde fez seu último voo em 2003 para a Grã-Bretanha. Número 1. Rutan Varese. Burt Rutan criou Rutan Varese como aeronave para ser construída em casa.
para amadores e aqueles querendo o seu próprio modo de transporte aéreo em uma fração do custo de jatos maiores. Com um comprimento de 14 pés e 2 polegadas e uma envergadura de 22 pés, há espaço dentro para o piloto e um passageiro. Pode atingir uma velocidade máxima de 195 milhas por hora e tem um alcance de 850 milhas antes de precisar reabastecer. Mais de 400 deles foram construídos após o primeiro voo bem-sucedido em 1975 e a empresa chegou a vender apenas as plantas para que os clientes possam adquirir as peças por conta própria. Era um modelo muito popular, usado o que é conhecido como a formação canard, com a hélice na parte traseira e quando está acionada no chão, o nariz é usado como descanso, o que também torna mais fácil para o piloto entrar no cockpit. Pioneiros como Burt Rutan tornaram as aeronaves acessíveis a pilotos individuais e provavelmente pavimentaram o caminho para aviões pessoais que todos nós podemos ser capazes de usar em um futuro próximo. Não poderíamos deixar de mencionar outros dois gigantes das aeronaves amadas pelos aficionados por aviões. Gostou desse vídeo? Então aperta o botão de curtir e compartilhe com a família e amigos. Adoramos saber o que você pensa. Deixe seu comentário. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau!